Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Átila, estudante do 6º semestre, seu colega de disciplina e quase professor. E no vídeo de hoje, vamos aprender como a Disney quer te ensinar muitas coisas. Uma das consequências da virada culturalista na teorização curricular consistiu na diminuição das fronteiras entre, de um lado, o conhecimento acadêmico e escolar e de outro, o conhecimento cotidiano e o conhecimento da cultura de massa. Sob a ótica dos estudos culturais, todo conhecimento, na medida em que se constitui num sistema de significação, é cultural. Além disso, como sistema de significação, todo conhecimento está estreitamente vinculado com relações de poder. É dessa perspectiva que os estudos culturais analisam instâncias, instituições e processos culturais aparentemente tão diversos quanto exibições de museus, filmes, livros de ficção, turismo, ciência, televisão, publicidade, medicina, artes visuais, música, dentre vários outros. Ao abordá-los todos como processos culturais orientados por relações sociais assimétricas, a perspectiva dos estudos culturais efetua uma espécie de equivalência entre essas diferentes formas culturais. Se é o conceito de cultura que permite equiparar a educação a outras instâncias culturais, é o conceito de pedagogia que permite que se realize a operação inversa. Tal como a educação, as outras instâncias culturais também são pedagógicas, também têm uma pedagogia, também ensinam alguma coisa. Tanto a educação quanto a cultura em geral estão envolvidos em processos de transformação da identidade e da subjetividade. Assim sendo, ao mesmo tempo que a cultura é vista como uma pedagogia, a pedagogia é vista como uma forma cultural. O cultural torna-se pedagógico e a pedagogia torna-se cultural. Desse modo, os processos escolares se tornam comparáveis aos processos de sistemas culturais extraescolares, programas de televisão, filmes, séries, museus, etc. Na ótica da teoria curricular, as instituições e instâncias culturais mais amplas também têm um currículo. Não no sentido mais restrito da palavra, como se tivessem um objetivo planejado de ensinar um certo corpo de conhecimentos, embora isso até ocorra em alguns casos, como nos programas de televisão educativa, nas visitas a museus, dentre outros. Na medida em que não tem um currículo explícito, tampouco podemos dizer que tem um currículo oculto. Sem ter o objetivo explícito de ensinar, entretanto, é óbvio que ensina algumas coisas, que transmitem uma variedade de formas de conhecimento que, embora não sejam reconhecidos como tais, são vitais na formação da identidade e na subjetividade. Podemos imaginar então o que conseguimos aprender ao assistir um telejornal ou às diversas propagandas publicitárias diuturnamente veiculadas na televisão. Do ponto de vista pedagógico e cultural, não se trata simplesmente de informação ou entretenimento. Trata-se em ambos os casos de formas de conhecimento que influenciarão o comportamento das pessoas de maneiras cruciais e até vitais. Porém, o currículo e a pedagogia dessas formas culturais mais amplas se diferenciam do currículo e da pedagogia escolares num aspecto importante. O emprego de altos recursos econômicos e tecnológicos que se utilizam para alcance dos seus objetivos e a forma como se apresentam, apelando-se à emoção, à fantasia, o sonho e à imaginação. Ao contrário do que o currículo acadêmico escolar faz, apresentam-se de forma sedutora e irresistível. É justamente a força desse investimento das pedagogias culturais no afeto e na emoção que torna seu currículo um objeto tão fascinante de análise para a teoria crítica do currículo. Esses autores inauguram o que podemos chamar de crítica cultural do currículo. Dentre esses vários autores, destacamos o pensamento de Roger Simon, Henri Giroux, Joe Kishaloy e Shirley Steinberg. Henri Giroux, particularmente, tem se voltado cada vez mais para a análise da pedagogia da mídia. Ele vai problematizar a suposta inocência e o caráter inofensivo e até benigno das produções da companhia para o público infantil. Em filmes como A Pequena Sereia ou Aladdin, Giroux vê uma pauta pedagógica carregada de pressupostos etnocêntricos e sexistas, que, longe de serem inocentes, moldam as identidades infantis e juvenis de forma bem particular. Já Joe Kishaloy analisa as peças publicitárias da rede de fast food McDonald's, onde, segundo ele, consegue flagrar imagens e representações que celebram os valores mais conservadores de uma suposta e tradicional família americana. Shirley Steinberg vai analisar os valores morais e sociais contidos no currículo cultural de um artefato talvez ainda mais insuspeito, a boneca Barbie. Essa indústria cultural voltada para o público infantil, a autora vai chamar de kindercultura. O texto nos chama a atenção para dois aspectos importantes.
a permeabilidade e a interpenetração entre as pedagogias culturais mais amplas e a pedagogia propriamente escolar, a qual vem sendo explorada pelas próprias indústrias culturais, que estendem cada vez mais seu currículo cultural para o currículo propriamente dito. Citando a empresa Mattel, fabricante da boneca Barbie, que desenvolveu todo um currículo de história dos Estados Unidos narrado através da perspectiva da boneca, e claro de seu amigo/namorado Ken. Desse mesmo modo, o autor denuncia que empresas como a Disney e a McDonald's têm adotado escolas públicas, que são obrigadas a moldar seu currículo de acordo com os materiais fornecidos por essas empresas. Imagine as noções de nutrição que seriam ensinadas às crianças a partir da perspectiva da McDonald's, uma das maiores redes de fast food do mundo. Ou mesmo as noções de preservação ambiental desenvolvidas a partir da perspectiva dos interesses de uma companhia petrolífera, por exemplo. Essa indistinção entre os currículos, que é estimulada pela própria indústria cultural, torna menos estranha a ideia sustentada por uma teoria curricular inspirada nos estudos culturais, na qual evidencia-se a necessidade de examinar a indústria cultural como uma forma de pedagogia cultural. O que, segundo o autor, caracteriza a cena social e cultural contemporânea é precisamente o apagamento das fronteiras entre as instituições e as esferas anteriormente consideradas como distintas e separadas. Revoluções nos sistemas de informação e comunicação, como a internet, por exemplo, tornam cada vez mais problemáticas as separações e distinções entre o conhecimento cotidiano, o conhecimento da cultura de massa e o conhecimento escolar. É justamente essa permeabilidade que é enfatizada pela perspectiva dos estudos culturais. A teoria curricular crítica vê tanto a indústria cultural quanto o currículo propriamente escolar como artefatos culturais, sistemas de significação implicados na produção de identidade e subjetividade no contexto de relações de poder. Desse modo, a crítica curricular torna-se assim legitimamente também uma crítica cultural.